Fala aí, garotada, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótimo, agradecendo aí meu bom Deus por mais um vídeo. Eu recebo praticamente uns 50 comentários dos climatizadores, né, que eu fiz vídeo. Eu fiz do climatizador da Polishop, eu fiz vídeo do climatizador Midea, fiz o vídeo do climatizador Consul, fiz o vídeo do climatizador da Vensol, que é esse aqui. Eu tenho vários vídeos de todos os climatizadores. É um dos vídeos mais comentados e vistos do canal. Então, eu tenho que trazer algumas respostas de coisas que algumas pessoas me perguntam. Então, eu vou falar com vocês nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, para começar a nossa conversa, eu tenho que ter uma colinha aqui para a gente começar a nossa conversa e eu vou comentar algumas coisas que o pessoal tem falado sobre esse climatizador. Vou tentar mostrar algumas coisas aqui. Eu tô com uma imagem aqui, né? Uma iluminação não tá tão boa assim, mas eu vou tentar falar algumas coisas para vocês e daqui a pouco eu vou dar uns closes aqui bacana aqui para a gente olhar, tá bom? Então é o seguinte, muita gente me pergunta muita coisa sobre esse climatizador, tá? Alguns comentários eu não consegui entender, tá? Outros eu entendi e não concordo. Então deixa eu dizer para vocês uma coisa importante. Tem pessoas que compram esse climatizador da Polishop imaginando assim que ele é similar a um ar-condicionado. Então, por exemplo, você que mora no Rio de Janeiro, sei lá, Cuiabá, cidades muito quentes, né, que são muitas cidades quentes do Brasil, inclusive a minha, que é do norte de Minas, é muito quente, cidades do Nordeste. Então, o climatizador, ele é uma ajuda, né, uma ajuda. O ideal para você é um ar-condicionado, tá? Então é importante deixar isso claro, porque tem gente que decepciona, às vezes compra o equipamento, acha que o problema é do equipamento. Não é, ué. Nós estamos vivendo uma época onde nós estamos derretendo, né? O climatizador, ele vai conseguir te refrescar? Sim, talvez não tanto que você precisaria, mas ele vai te refrescar. Na minha cidade, quando bate 38 graus, eu consigo refrescar com ele. Só que você tem que entender uma coisa importante sobre o climatizador. O climatizador é diferente de um ar-condicionado. Ele refresca o que está na frente dele, tá? Ele não refresca o ambiente, tá? Então tem muita gente se decepcionando com o climatizador da Polishop porque não está sabendo usar. Ele refresca o que está na frente dele, tá? E é importante falar algumas coisas. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns detalhes aqui, então fica comigo que o vídeo é top. Então, eu acho que ele resfria bem, tá? O climatizador da Polishop, ele resfria muito, tá? Inclusive quando eu ponho ele próximo à cama, eu consigo dormir a noite inteira, porque na minha cidade, além de ser muito quente, abaixa a umidade do ar. Então ele resolve os dois problemas. Ele te refresca e aumenta a umidade do ar, tá? E depois eu vou fazer um teste sobre umidade, né? Porque eu quero saber quanto de umidade baixa. É muito difícil fazer esse teste de umidade, né? Existem equipamentos que são caros que testa para saber quanto que a umidade está no seu ambiente, não na sua cidade, no seu ambiente. Mas esses equipamentos são caros, difíceis, tá? Então tem alguns testes amadores aí que não é tão bom, mas dá pra gente fazer e responder quanto de umidade ele gera ali naquele ambiente, tá bom? O ar-condicionado já tem esse problema que ele tira a umidade do ar. É tanto que ele tira que fica pingando ali fora, né? Eu estou usando o ar-condicionado agora, mas ali fora tá pingando porque ele tá tirando a umidade do ambiente. Tá bom? É importante falar isso aí. Bom, muita gente também reclamou do barulho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente alegando assim, poxa, mas o motor elétrico, ele não é silencioso? Sim, o motor elétrico ele é silencioso. Você pega uma moto elétrica, você não ouve barulho nenhum. Inclusive, as peças dela você nem acredita, não tem quase nenhuma peça, né? Então é muito silencioso, as correntes são bem... não gera barulho e tal. Nem tem corrente direito, nem nada. Porém, isso aqui não é simplesmente um motor elétrico, ele tem uma bomba d'água. Olha o nome, bomba d'água. E não inventaram ainda no planeta Terra uma bomba que não fizesse barulho, tá?
toda bomba que existe, seja ela de explosiva, seja ela elétrica, seja ela de sucção, de expulsão, ela gera barulho. É impossível ter uma bomba sem barulho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tá, mas mesmo usando a função ventilar, ele já, porque a bomba está lá, a bomba não está sendo usada, porém ela gera ruído, tá? Então isso não é um problema do climatizador da Polishop. Todos fazem isso. Todos os climatizadores que eu conheço, eu já testei quase todos do mercado, eles fazem barulho, tá? Então, se você quer um climatizador que é silencioso, né, você pode pegar aí, por exemplo, uma ideia, um Consul, que daqui a pouco eu vou falar uma coisinha sobre o Consul também em um outro vídeo, tá? Eles são bem silenciosos se você pôr na função mínima, tá? Aí se você aumenta a velocidade dele, ele vai fazer mais barulho. O barulhozinho da água é normal? É normal, gente. Tem uma bomba d'água sugando água. Essa água vai ser sugada, vai passar pelo filtro, né? Vai ser filtrada, vai cair até o reservatório. Então é super normal. Todos os climatizadores têm esse barulho da bomba d'água. Todos têm. Uns têm mais barulho, outros menos, né? Por que o da Polishop ele tem esse barulho um pouquinho maior? Porque a bomba d'água dele é gigante. Ele tem um catavento lá gigante que puxa essa água, tá? É importante falar isso porque às vezes as pessoas se decepcionam com o equipamento sem necessidade, tá? Então, ao meu ver, se você mora numa cidade muito quente e não está sentindo um refrescor, porque o refrescor ele é muito pessoal. Talvez uma coisa que para mim esfriou, né? Por exemplo, minha esposa é bem esfrienta, eu sou mais calorento. Então, para ela, se botar o ar-condicionado 1 grau a menos, ela já está entrando debaixo da coberta. Para mim não é tanto assim. Então, o calor depende de cada pessoa, ok? Então, se, por exemplo, você comprou um climatizador desse, você mora no Rio de Janeiro e não está ajudando, né? Não te ajudou, para mim, né? Ele me ajuda. E eu moro numa cidade mais quente do Brasil, tá? Só perde aí para Cuiabá, talvez o Rio de Janeiro. Eu vou te dizer mais, minha cidade, ela não é tão quente como o Rio de Janeiro, porém, juntando os aspectos de umidade do ar, porque o Rio, eu morei muito tempo lá, ele é muito quente, dá 45, 42, só que tem uma vantagem. A umidade é grande, a umidade do Rio de Janeiro é grande, então chove muito. Eu morei muito na Baixada Fluminense, então chovia praticamente uma vez a cada semana chovia, tá? Aqui na minha cidade chove a cada, sei lá, no ano, a cada 5 vezes no ano, tá? Então a umidade daqui é muito baixa, tá? Então, isso varia muito de cidade a cidade, então a interpretação é muito complexa, ok? Então o barulho é normal, né? Isso aqui tem um motor, o motor lá, o ar-condicionado é mais silencioso porque o motor do ar-condicionado está lá fora, né? E o que está aqui dentro, né, é evaporador, então não vai ter essa unidade interna, não gera tanto ruído e gera ruído como eu fiz no vídeo, eu vou deixar na descrição testando o ruído de um climatizador e com ar-condicionado. Tá? Então é importante falar isso, porque às vezes a pessoa decepciona com o equipamento, mas ela não entende que a cidade dela é uma coisa extravagante, né? Talvez um climatizador desse aqui para uma cidade igual, sei lá, Califórnia, Flórida, que é muito quente lá nos Estados Unidos, talvez ele não sirva, tá? Talvez não, né? Talvez esses lugares tem que ter uma ecobrisa, né? Ou então um ar-condicionado. Então você tem que olhar antes as coisas. Então teve muita gente xingando esse climatizador devido a isso. Eu não estou defendendo aqui a marca, porque eu não estou ganhando nenhum centavo da Polishop, tá? Eu tenho vários vídeos de produtos da Polishop, um monte de produto, mas eu nunca ganhei patrocínio deles nem nada. Mas a gente tem que entender a situação, tá? Não é porque você comprou um climatizador que ele vai te refrescar. Eu prefiro muito mais o climatizador da Polishop para uma casa do que o Ventosol. Por quê? O Ventosol é bom, ele tem uma bomba d'água de 100. Eu comprei um, né? Vocês lembram? Eu fiz vídeo no canal, tá? Então tá aí na descrição. Só que o barulho dele é 2 vezes maior do que o Polishop, né? Se você acha que esse aqui é barulhento, o do Ventosol, meu querido, nem calculo o decibel dele. Ele é ideal para, tipo assim, um comércio. Maravilhoso para um comércio, por exemplo, uma academia, um salão de beleza, uma coisa desse tipo, tá bom? Muito importante falar isso. Tirando essa introdução longa, explicando para vocês por que ele faz barulho,
por que ele tem essa potência, essa questão, eu quero falar dos 5 defeitos que eu encontrei no climatizador da Polishop. Ele tem ótimas vantagens, tá? Tipo assim, ele tem grande volume de água, então você não precisa ficar trocando água toda hora. Ele tem uma abertura de saída lateral de água muito bacana. Ele tem um controle bacana, mas tem alguns defeitos no controle. Ele tem um negócio para enrolar o fio, mas ele tem defeitos. E eu quero falar esses defeitos aqui para vocês. E eu vou mudar as câmeras aqui e a gente vai entrar agora na parte dos defeitos, tá bom? Bom, primeiro grande defeito que eu vejo aqui no climatizador é o seguinte. Os botões dele são legais, né? São legais. Funcionam bem, não estraga tão fácil, apesar que esse aqui afundou um pouco, mas está funcionando bem, tá? Então os botões são legais, tá? Então o problema não é os botões. Eles são bem iluminados, né? Bem iluminados, então isso não confunde. O problema que eu vejo nesses comandos é isso aqui, ó, tá? Vou tentar mostrar para vocês, tá? Então se você observar aqui, ó, tá? Se você observar, tá vendo? Nomes em inglês e esses nomes estão embaixo. Esses nomes confundem um pouco, porque pode ser que eu aperte alguma função dessa e ele vai responder com outro, porque como ele colocou embaixo, acaba confundindo. E isso é um problema para mim, não sei se é para você, tá? Então o que eu vejo aqui? Esses nomes aqui eles deixaram em português e o controle, de forma mal feita, eles devem ter pegado um controle lá dos Estados Unidos e colocou junto. Então, na minha opinião, o nome que está aqui no controle deveria ser os mesmos nomes que estão aqui, e não é. Então, isso daqui, para mim, já é um defeito, né, que eles deixaram despercebido e que para mim faz muita diferença, tá bom? Bem, outro defeito que a gente não pode deixar de falar é o barulho, né? O barulho dele realmente é bem alto mesmo. Porém, isso é uma coisa muito pessoal. Para mim, o que importa é refrescar o calor. O barulho fica em segundo plano. O barulho para mim é importante, mas o primeiro ponto mais importante é refrescar o calor, tá? Então, vou ligar para vocês verem que ele é bem barulhento, ó. Outra coisa que eu acho que eles fizeram errado é a velocidade. Essa nomenclatura aqui ficou estranha. Para mim, o que por exemplo, o mais barulhento e veloz tinha que ser o 3, e é o contrário, o mais silencioso e menos potente é o 3, então ficou ao contrário, né? Quem é mais veloz ficou menos, né? Então tinha que ser assim, ó, primeiro velocidade 1, segundo velocidade 2 e 3 velocidade 3, não faz sentido? Não, eles colocaram ao contrário, então eles colocaram o 3 como o menos potente, né? O 1 como o mais potente e o 2, né, com essa questão de mediana, né? Então eu acho que eles fizeram errado. O barulho, como vocês veem, é bem grande, porém dá para levar, cara, dá para você ficar de boa. Se você é uma pessoa assim, né, que chega em casa cansado, você nem vai ligar com isso, você vai dormir de boa, tá? Então isso é muito pessoal, ok? Então é muito interessante. Uma coisa que me perguntaram muito é que ele não estava gelando, né? Gelando assim, refrescando. Então, pessoal, toma cuidado, porque se você não acionar essa função refrescar aqui, que na verdade deveria ter o nome de umidificar, porque isso aqui vai acionar a umidificação, né? Se tiver saindo água aqui, está saindo muito pouco, né? Então, se tiver saindo alguma água aqui, sai muito pouco. O que vai fazer a função de umidificar é isso aqui. Então, eu colocaria o nome aqui de umidificar. Quando você aciona isso aqui, ele vai ter um barulhozinho de água, né? Da bomba d'água funcionando. Aí sim, você vai sentir um refrescor de verdade. Então, tem gente falando aí que ele não está refrescando. Eu quero perguntar para essas pessoas, você está usando a função refrescar? Sem usar a função refrescar, ele vai praticamente ventilar. Então, você não vai sentir muito alívio aí não,
tá bom? Isso é muito importante. Bom, uma coisa que eu senti falta, né? E são poucos equipamentos que fazem isso. Todos os climatizadores que eu tive não tem essa função, que é a função de religar. Ah, CP, mas ele tem a função de time. Sim, beleza, tudo certo. Tem a função de time aqui, ó. Eu posso programar 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Então vou apertando aqui e ele vai me dando a função de time. TI, tudo bem. Só que aqui é só time, tá? Ele não tem a função religar. Ele só vai desligar, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você está num calor brabo do Rio de Janeiro. Aí você programou ele aqui, ó, para desligar em 3 horas, tá? 1 mais 2, 3 horas. Bacana. Ele vai só desligar, mas o calor vai continuar na madrugada fora. Então você, por exemplo, quer que ele religa. Então ele desligou e depois de meia hora você quer que ele religa novamente. Então ele não tem essa função de religar. E nenhum climatizador que eu tive tem, tá? Eu não sei se existe climatizador que faz isso. Seria bom se tivesse, né? Ajudaria bastante. Bom, pessoal, um outro defeito grave que ele tem, na minha opinião, é o seguinte. Eu já tenho um vídeo dele aí explicando como que você faz para dar as manutenções, a limpeza, né? Como você pode ver ali, ó, ele tem uns parafusos, tá? E isso acaba inibindo o usuário de limpar, né? Qual que é a limpeza que tem que ser feita aqui? Você tem que abrir isso aqui, tá? Você vai abrir isso aqui, tirar os parafusos. Aqui tem um filtro, né? Um filtro de papel. E aqui tem uma parte onde você tem que enfiar a mão aqui embaixo. Só que é muito apertado. Eu não sei por que eles fizeram, né, cargas d'água, esse negócio tão apertado, tá? Então eu realmente não sei por que eles fizeram assim. Eu sei que é muito difícil a gente enfiar a mão aí dentro para fazer a limpeza, tá? E eles poderiam ter feito um sistema, primeiro, que não tivesse esse parafuso, né? Por quê? Porque as pessoas têm preguiça de limpar. Ainda bota um parafuso aí que o camarada não vai querer limpar mesmo. Eu colocava um cliquezinho de engate rápido, tá? Para poder facilitar a limpeza. Essa limpeza tem que ser feita frequentemente. Então, o sistema de limpeza dele é chato. É menos chato do que o Ventisol, porque o Ventisol tem mais parafusos e muito mais filtros, porém é chato, tá bom? Então, realmente, eu teria mudado esse sistema de limpeza. Eu colocaria aqui embaixo, ó, aqui embaixo onde vocês estão vendo, ó, nessa parte aqui, tá? Eu colocaria assim uma vasilha para poder tirar, para poder limpar a água, né? Aqui não tem, então eu não consigo limpar lá dentro porque minha mão não enfia aqui dentro porque é muito apertado. Então isso para mim é um defeito também muito grave, tá? E é grave mesmo, porque se você não limpa o seu climatizador, você tem muitas doenças relacionadas a isso, tá? Importante falar. Bom, e o pior defeito desse climatizador, esse defeito é gravíssimo. Inclusive, se alguém da Polishop estiver vendo esse vídeo, né? Alguém que produziu, algum engenheiro que, né, se responsabilizou pelo design desse equipamento, vocês cometeram um erro muito grave que eu vou comentar aqui para vocês, tá? Aí muita gente vai falar assim, ah, mas esse climatizador ele não foi feito para o Brasil. Meu querido, não importa, mosquito tem em qualquer lugar do mundo, tá? Então, se você fez isso aqui, ó, você que é o engenheiro que fez essas aletas, você cometeu um erro terrível. Por quê? Isso aqui tem que fechar, tá? É inadmissível isso aqui não fechar, tá? Isso não pode ficar aberto. Por quê? Os insetos, mosquitos, principalmente Aedes aegypti, vão entrar por aqui e vão colocar ovos na água, tá? Então, normalmente, quando eu limpo esse climatizador, ele está cheio de larvas. Por que está cheio? Porque entra por aqui, ó. Por aqui até que eles não entram não, ó, tá? Aqui é bem difícil de entrar, tá? Tem uma tela aqui, né? Muito difícil de entrar por aqui. Porém, aqui, meu querido, então aqui vocês estão vendo, ó, olha o tamanho dessas aletas, tá? Ela não fecha, né? Não fecha, fica os espaços aqui. Qualquer mosquito, né? Aedes aegypti, qualquer um, entra por aqui e coloca as larvas dentro da água, tá?
Então isso daqui, Polishop, ó, tá? Se alguém da Polishop estiver vendo meu vídeo, é um defeito grave. Isso aqui tinha que fechar como alguns climatizadores fecham, tá? O Midea fecha, o Consul fecha, o Philips fecha, o Samsung fecha. Então isso aqui tinha que fechar totalmente, ficar fechado, para evitar dos insetos colocarem, né, ovos. Não precisa ser nem elétrico, isso aqui não precisa ser, pode ser até manual, mas de uma forma que a pessoa consiga fechar. E se não fechar, né, os insetos colocam ovos ali, tá? Então esse aqui é o maior dos defeitos que eu vi nesse aparelho. Então, pessoal, na minha opinião, os 5 defeitos que eu acho nesse equipamento são esses, tá? Defeitos relacionados, né, à limpeza, pouco espaço para você mexer, né? Então, no próximo modelo que você for fazer desse equipamento, o ideal é você fazer uma caixa de água removível, e essa caixa a gente possa tirar ela e limpar, porque não dá para enfiar a mão aqui para poder limpar. Você pode machucar, porque tem uma bomba d'água aqui, né? É muito grande. Eu nem sei porque que é desse tamanho, podia ser menor também, tá? Outra coisa que eu não gostei, né, foi em relação aos layout aqui, ó. Ficou aqui embaixo, é difícil da gente ler, e também a linguagem aqui em inglês e aqui em português. Tem que ser tudo do mesmo idioma, tá bom? Podia ter uma função religar. Eu sei que a maioria dos climatizadores não tem, mas a Polishop podia fazer para nós a função religar. Tô de madrugada lá, eu mandei ele desligar, ele desligou, aí eu queria que ele religasse novamente, né? Seria muito legal, tá? O barulho, né? O barulho dá para melhorar o barulho dele. Eu não diminuiria a altura dele. A altura dele é excelente. Por que eu gosto dessa altura? Esse tamanho dele facilita na hora de você colocar próximo à cama. Se ele fosse baixo, ia acontecer o que acontece no Consul, tá? O Consul, ele tem um problema que eu preciso colocar ele em cima da cadeira, tá? Para poder ele ventilar quando eu estou deitado numa cama. Esse aqui não tem necessidade, então a altura dele tá perfeita para mim. Como que eu poderia diminuir o barulho desse equipamento? Diminuindo um pouco o tamanho da bomba d'água. Não tem necessidade de uma bomba tão grande, tá? Muito grande, não precisa disso. E claro, com o motor sendo grande assim, vai gerar mais ruído, né? E o problema gravíssimo que vocês têm que corrigir de certa forma urgente, que são as aletas. Essas aletas aqui tem que fechar. Então, quando não estiver usando, elas têm que ser fechadas. Se você pode fechar ela automática, né? Ela mesma mexer automática, ou o próprio cliente for lá e fechar. Né? O climatizador da Vendisol, ele é manual, porém ele fecha totalmente. Então quando você não está usando, né, você fecha, os insetos não vão poder colocar, né, larvas lá. E muita gente vai falar assim, mas quando estiver usando ela vai ficar aberta. Sim, mas quando você está usando, o vento é forte, o inseto não consegue entrar lá dentro, joga ele para fora, tá? Então é importante que essas aletas se fechem. Então, pessoal, na minha opinião, esses são 5 defeitos do climatizador Polishop, tá? Eu gosto muito dele, muito, tá? É um dos melhores climatizadores que eu já tive. Eu posso até dizer que até é o melhor que eu já tive, tá? E por quê? Por causa de vento, tá? Então, os miudinhos são silenciosos, porém, num calor de 40 graus, meu querido, o que me salva é isso aqui, tá? Porque os pequenininhos, ele vai gelar pouco. Eu posso botar uma barra de gelo nele que ele não vai ter vento suficiente para poder me refrescar, tá? E esse aqui tem potência para isso, tá? Então é isso. Eu espero que tenha respondido a muitas perguntas que vocês fazem aí na descrição. E aquela questão, dependendo do lugar do Brasil onde você mora, você tem que testar para ver se isso aqui vai te ajudar ou não, tá? Pode ser que para você só sirva um ar-condicionado. Tá legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vídeo de 2 em 2 dias, vídeo diferente, top. E é isso aí. Eu quero te pedir para deixar um like aí se você gostou. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu e fui!